Bruce Lee. Só o nome já evoca imagens de chutes rápidos como um raio, socos poderosos e uma aura de habilidade quase mítica. Ele era mais do que um artista marcial. Era um ícone cultural que redefiniu o cinema de ação e inspirou milhões a praticar artes marciais. Mas como um homem com velocidade e força tão aparentemente impossíveis existiu? Bruce Lee era simplesmente um atleta extremamente talentoso, ou havia algo mais, algo além do reino do potencial humano comum? Quem viu Bruce Lee em ação muitas vezes teve dificuldade para descrever sua velocidade. Não era apenas que ele fosse rápido, era como se ele existisse em um plano diferente da realidade, onde o próprio tempo se curvava à sua vontade. Em demonstrações e em sets de filmagem, os movimentos de Lee eram frequentemente rápidos demais para as câmeras capturarem com clareza, resultando em um borrão, onde deveria haver um punho ou um pé. Até mesmo artistas marciais experientes se viram superados, incapazes de reagir aos seus golpes, até que fosse tarde demais. Parecia que ele tinha a ginga de um jogador de capoeira, mas com uma força descomunal. O poder físico de Bruce Lee era tão impressionante quanto sua velocidade. Seu soco de 1 polegada, desferido a uma distância de apenas 1 polegada, podia lançar oponentes para trás com força incrível. Ele conseguia fazer flexões com 2 dedos com facilidade, um feito que desafiaria até os atletas mais fortes. Abundam histórias sobre a força incrível de Lee, desde dobrar barras de metal até deixar marcas em sacos de pancada com golpes aparentemente sem esforço. Parecia um golpe de capoeira, mas com a precisão de um cirurgião. Enquanto muitos se maravilhavam com a destreza física de Bruce Lee, poucos entendiam a dedicação e a disciplina que alimentavam suas habilidades extraordinárias. O regime de treinamento de Lee era implacável, levando seu corpo e mente aos seus limites absolutos. Ele controlava meticulosamente sua dieta, consumindo alimentos ricos em nutrientes projetados para maximizar sua energia e força. Ele acreditava que a verdadeira força vinha não apenas do treinamento físico, mas também do foco mental e da consciência espiritual, quase como um mestre de capoeira. Seção 5. O Espírito do Dragão. Além de suas habilidades físicas, Bruce Lee possuía um espírito indomável e uma crença inabalável em si mesmo. Ele rejeitou as limitações impostas pelos estilos tradicionais de artes marciais, desenvolvendo sua própria abordagem única chamada Jeet Kune Do, o caminho do punho interceptor. Lee acreditava em se adaptar e evoluir, buscando constantemente novas maneiras de melhorar e transcender suas próprias limitações, como um verdadeiro carioca buscando sempre se reinventar. Seção 6. Além dos limites humanos. A pergunta que continua a intrigar e dividir fãs e céticos é se as habilidades de Bruce Lee podem ser explicadas apenas por meios naturais. Alguns especulam que ele acessou um potencial oculto dentro de todos os humanos, uma reserva de poder acessada por meio de treinamento intenso e disciplina mental. Outros apontam para o conceito de Qi, uma energia da força vital central para a medicina tradicional chinesa, como uma possível explicação para os feitos extraordinários de Lee. Seria ele um tipo de super-herói das artes marciais? Seção 7. A ciência do extraordinário. Embora a ideia de habilidades sobre-humanas seja cativante, é importante considerar a perspectiva científica. A dedicação de Bruce Lee ao treinamento, nutrição e foco mental, sem dúvida, desempenhou um papel significativo em seu desenvolvimento físico. Sua compreensão de alavancagem, biomecânica e controle muscular permitiu que ele gerasse velocidade e potência notáveis. É possível que seus feitos, embora excepcionais, ainda estivessem dentro do reino do potencial humano, ainda que no extremo do espectro, como se ele tivesse achado o jeitinho brasileiro para a perfeição física. Seção 8. Legado de uma lenda. Independentemente de se acreditar no sobrenatural ou aderir a uma explicação puramente científica, não há como negar que Bruce Lee foi um indivíduo extraordinário.
Ele quebrou estereótipos, transcendeu fronteiras culturais e inspirou gerações com sua dedicação à excelência física e pessoal. Seu legado se estende muito além do reino das artes marciais, servindo como um testemunho do poder do potencial humano, quando combinado com determinação inabalável. Uma história tão inspiradora quanto a jornada de um sambista em busca do sucesso no carnaval. Seção 9. O eco do rugido do dragão. A história de Bruce Lee nos convida a ponderar os limites da capacidade humana. Ele era simplesmente um homem que se esforçou ao máximo do desempenho humano, ou ele acessou algo além da nossa compreensão atual? Talvez a resposta esteja em algum lugar no meio. Talvez a verdadeira lição da vida de Bruce Lee seja que todos nós somos capazes de realizar coisas extraordinárias quando nos dedicamos totalmente às nossas paixões e nos recusamos a aceitar limitações. O rugido do dragão continua a ecoar, desafiando-nos a liberar o potencial oculto dentro de nós mesmos, assim como o som de um pandeiro ecoa numa roda de samba.